Romanos capítulo 12, versículo 1 até o último aqui, olha, versículo 21. Se der tempo, nós vamos fazer uma explanação sobre todo este capítulo. Amém? Estamos no culto pastoral, culto de ensino da palavra de Deus. Que no nome de Jesus todos nós possamos crescer para a glória de Jesus. Amém? Todos encontraram aí Romanos 12, versículo 1? Diz assim a palavra do Senhor, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Até aqui só, pode fechar os seus olhos. Deus, eu quero te agradecer mais uma vez por poder estar, Deus, neste altar com temor e tremor diante, Deus, da tua igreja, podendo compartilhar a tua palavra, Deus. Eu reconheço, Deus, o privilégio tão grandioso que o Senhor tem me dado, e eu sei, Deus, que não é por merecimento, mas pelas tuas infinitas misericórdias sobre a minha vida, Deus. Eu te peço que no nome de Jesus, toda a tua igreja, tanto nós que aqui estamos, quanto aqueles que assistem a transmissão ou vão ver esta gravação, que no nome de Jesus, todos nós sejamos impactados diariamente pelo teu Espírito Santo, e através da tua palavra haja um crescimento na nossa vida, para que cada um de nós se torne um cristão autêntico, verdadeiro, obediente, maduro na fé, para que todos sejam vasos de honra ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Amém, igreja? Está todo mundo acordado aí? Amém. Glória a Deus. Olha esse texto que começa falando de uma nova vida, vem falando sobre obediência, sobre a maneira como nós devemos nos apresentar a Deus, e é uma preocupação onde o autor dessa carta aos Romanos, ele começa dizendo: eu rogo, eu peço, eu suplico. Rogar é pedir com instância, é implorar, é pedir com empenho de verdade, é ter uma dedicação a mais na hora de pedir alguma coisa. E aí nós vemos a necessidade de nós termos uma vida assim, pautada firmemente na palavra de Deus. Eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queridos, olha a importância de nós sermos santos, a importância de nós nos preocuparmos em agradar a Deus. Hoje nós vivemos em uma época onde se fala muito do politicamente correto. E o que é o politicamente correto? É algo que é feito para agradar o homem. E a Bíblia diz que antes importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Então a importância de nós entendermos isso em todos os momentos da nossa vida, em cada dia, em cada circunstância, em cada momento, de nós nos preocuparmos naquilo que fazemos, nas nossas tomadas de decisão, nos direcionamentos no trabalho, em casa, nas atitudes que temos uns com os outros, na atitude do marido para com a sua esposa, a esposa para com o marido, filhos para os pais, pais para os filhos, irmãos com irmãos. Está vendo a importância de nós nos apresentarmos de forma sacrificial ao Senhor? E o que eu vejo? Quando eu vejo a palavra apresentar o vosso corpo, apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o nosso culto racional. Eu entendo de forma muito clara que muitas vezes vai ser sacrificante ou sacrificial ou difícil para muitas pessoas abrir mão de si mesmo, de desejos, de vontades, de atitudes, para que nós possamos agradar a Deus, para que nós possamos buscar a vontade de Deus, para que nós possamos fazer o que é correto diante de Deus. Porque a Bíblia diz que há uma luta constante
da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. É uma luta constante. Muitas vezes a nossa carne quer algo que é completamente diferente daquilo que é o correto diante de Deus, porque o espírito militando contra a carne, para quê? Para que a carne seja vencida, para que o espírito preparado vença a batalha, e assim nós possamos agradar a Deus. Está vendo? Agradar a Deus. Então uma coisa que é clara, é que sempre, olha, a carne vai estar andando na direção contrária daquilo que é a vontade de Deus. Por isso que nós temos que nos apresentar a Deus, por isso que nós temos que lutar, por isso que nós temos que batalhar todos os dias. No versículo 2 diz: e não se conforme com este século. Olha quantas coisas nós estamos vivendo hoje, e quando nós fazemos um breve estudo da história da humanidade, nós vemos que em todos os períodos na história da humanidade haviam problemas, haviam heresias, haviam distorções, haviam levantes contra os cristãos, haviam tantas coisas aconteceram, olha, e não é diferente hoje. Só a grande diferença hoje é que nós vivemos em um tempo moderno, um tempo de tecnologia, um tempo onde tudo está sendo divulgado amplamente em todo o mundo. Acontece algo lá nos Estados Unidos agora, nesse instante, em segundos nós já ficamos sabendo aqui no Brasil. Então nós temos acesso a tudo. Só que o texto diz: não se conforme com este século. Este ano, as coisas que nós estamos vendo acontecendo, as coisas que nós estamos presenciando, eu fico assustado cada vez que eu vejo que as redes sociais, o que as pessoas têm dado, pessoas de políticos, artistas, têm dado entrevistas, têm falado, eu tenho olhado como que esse politicamente correto que nós vemos é terrível. Como que as pessoas, no afã ou naquele desejo grandioso de agradar ao homem, de ser aceito pelo homem, de ser aceito pela sociedade, as pessoas acabam se conformando e aceitando tantas coisas erradas, tantas coisas que a palavra de Deus já diz claramente que é pecado, que é errado, que não é de Deus. E muitas vezes, infelizmente, nós vemos cristãos, pessoas assim como eu e você, que professam a fé em Cristo Jesus, passando por cima de princípios imutáveis da palavra de Deus, para agradar ao homem. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, não aceite aquilo que é errado. Jesus não mudou, a palavra de Deus não mudou, amém, querido? A palavra de Deus não mudou, Jesus não mudou. Nós temos que entender isso. E as pessoas ficam querendo aceitar coisas, aceitar culturas. A cultura no lugar é diferente. Naquele lugar as pessoas falam assim. Naquele lugar as pessoas procedem assim. É dessa forma, é daquela. Não! A palavra de Deus não muda. Não há variação. O Espírito Santo de Deus é o mesmo. Amém? O mesmo Espírito Santo de Deus que estava presente na vida do apóstolo Paulo, é o mesmo Espírito Santo de Deus que é presente na sua vida. Não mudou. Então, se o Espírito Santo não mudou, se Jesus não mudou, Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou, por que eu vou mudar de acordo com o ano que eu vivo? Porque o discurso hoje é: pastor, nós estamos no ano 2020, olha a modernidade, olha a globalização, olha as coisas, olha a mente hoje é diferente, tudo mudou. Não, tudo não. Essa palavra aqui, ela continua sendo a mesma, amém? A palavra de Deus não mudou, então por isso que eu não posso aceitar, eu não posso compactuar, eu não posso me conformar com as aberrações, as atrocidades, as distorções que este tempo em que vivemos tem feito com os cristãos, onde se pode tudo, onde pessoas são adoradas, idolatradas. Vejo homens, pastores sendo idolatrados, cantores sendo idolatrados. Eu vejo pessoas colocando a palavra do homem acima da palavra de Deus, muitas vezes porque um homem sabe se expressar, porque tem ali uma retórica bonita.
porque canta bem, que a voz é bonita, um monte de pessoas vão seguindo, vão idolatrando e muitas vezes adorando, indo contra a palavra de Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Amém? Você quer viver essa boa, agradável? É preciso renovar a mente. É preciso não conformar. É preciso transformar, porque senão não vou experimentar. Eu preciso me transformar diariamente, melhorar, buscar ser mais parecido com Cristo e menos comigo mesmo. Eu posso ter pessoas que eu admiro nessa terra. Eu posso ter pessoas que são dignas de respeito, de admiração, mas eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que querer ser como Jesus. Eu tenho que me aproximar de Jesus. Eu admiro o nosso pastor Jorge Linhares, um homem como eu, assim como os irmãos aqui, que tem seus erros, tem seus defeitos, mas um grande homem de Deus, uma pessoa admirável. Mas eu não quero ser como o pastor Jorge, eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Admiro, tenho respeito, carinho e amor. É como meu pai, de coração. Amo como se fosse meu pai. Mas eu quero ser como Jesus. Eu não quero ser como o pastor Jorge. Algumas atitudes nós podemos imitar, que são boas, mas eu tenho que querer ser como Jesus. Eu tenho que transformar minha mente. Eu tenho que melhorar a cada dia. Amém? Eu tenho que melhorar, eu tenho que aprender. Versículo de número 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui fala de equilíbrio. Não pense de si além do que convém. E hoje nós vivemos um tempo onde todo mundo é doutor. Todo mundo se acha conhecedor demais. Todas as pessoas estão batendo no peito e dizendo que são. Todo mundo é médico, todo mundo é infectologista, todo mundo é advogado, todo mundo é político, todo mundo é tudo. Não tenha de si mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém. Seja equilibrado, seja simples. Busque de Deus graça, sabedoria, para nós entendermos a nossa posição, que é de cristãos verdadeiros, que professam a fé em Cristo Jesus, que tem o objetivo de anunciar a Cristo a todas as pessoas, porque Jesus está voltando. E às vezes num tempo como esse, as pessoas estão mais preocupadas em aparecer, estão mais preocupadas em falar bonito, estão mais preocupadas em tantas coisas, e esquecendo o princípio básico, de ser simples diante de Deus, de preocupar com aquilo que realmente é importante. Isso é uma luta para todo mundo, até para mim. Eu não sou diferente de você, não. É uma luta diária, tá vendo? Eu procuro entender muito sobre política, estou sempre lendo, estou sempre assistindo alguma coisa, estou sempre estudando um assunto, eu procuro saber sobre saúde, eu procuro saber de tudo. Vivemos num tempo de uma pandemia, onde todo mundo se tornou especialista da noite para o dia, onde não se fala mais de futebol, mas se fala muito de religião. Então nós temos que realmente estudar, saber, mas não pensar, deixa que as pessoas falem de você, deixa as pessoas falarem, olha, você é muito inteligente, você tem muito conhecimento, olha, estou impressionado com a sua sabedoria, e não você trazer para si. Os outros podem falar, mas você não precisa ter um pensamento ou um conceito além do que convém, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. E aqui eu quero chamar a sua atenção para aquilo que para mim é uma grande chave de sabedoria, que fala da importância de estarmos juntos, da nossa importância não só individual, mas da nossa importância no contexto de corpo de Cristo, onde nós só valemos juntos.
Uma parte do corpo não pode estar separada, não, olha só. Assim também nós, enquanto muitos somos, aleluia, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É juntos, ó. Quantas pessoas hoje estão saindo da comunhão? Quantas pessoas hoje estão desprezando o estar na comunhão, na igreja? Ah, não preciso de igreja, pastor, nesse tempo agora eu fico em casa. Não, querido, o diabo está nadando de braçada. A fé de muitos está se esfriando. Pessoas estão se afastando de Jesus e não estão percebendo, porque estão se isolando. E nós não podemos nos isolar. Nós somos membros uns dos outros, amém, igreja? E assim temos que estar juntos. Não adianta o dedo querer se separar da mão. Não adianta a mão querer se separar do antebraço. Não adianta, olha, o corpo, a perna não pode estar desgrudada no corpo. Temos que estar juntos. E assim nos fortalecendo juntos, caminhando juntos, na comunhão uns com os outros, olha. Não se afaste, não se isole, não se separe. Venha para a comunhão, amém? Venha para a comunhão. Nós somos membros uns dos outros, ou seja, não podemos isolar, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Nós temos dons diferentes, e glória a Deus por isso. Por isso, já pensou um corpo com 10 mãos? Ia ficar estranho, não ia? Outro dia eu vi uma pessoa, eu fui cumprimentar um querido, trabalhou comigo, um motorista. E eu fui cumprimentar, na hora que ele veio me cumprimentar, eu falei, mas que mão grande. E quando ele abriu a mão, ele tinha um dedo a mais, tinha 6 dedos. Aí quando eu olhei aquele mãozão com 6 dedos assim, eu estranhei. Eu falei, meu Deus, está diferente essa mão aí, né? Quem já viu pessoa com a mão cheia de dedos assim, ó? Eu falei, meu Deus, é diferente. A gente é acostumado a ver uma mão com 5 dedos. O normal é ver até menos, né? Quando alguém perde um dedo, né? Alguém perde um dedo. Aí você fala, perdeu, mas um a mais, ó, é estranho. Imagina um corpo com 10 mãos, 6 braços, 5 pernas, 2 cabeças. Parece, é estranho, não é? É estranho. E aqui a Bíblia fala, cada um de nós tem um dom diferente. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós faz parte, e nós temos que estar juntos, porque o corpo, olha, a mão, imagina a mão sem dedos, como é que ela pegaria o copo? Teria como? Dom, utilidade, funcionalidade, tá vendo? Diferente, perna, imagina a pé, se o pé, ao invés de ser lá embaixo, se o pé fosse aqui no meio do joelho, e continuasse com o topo para baixo, a gente não ia conseguir andar. Então tudo tem um lugar, todos os dons são importantes, as funções, as funcionalidades, nós temos que entender isso, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, que a faça com alegria. Amém, querido? Então a Bíblia traz a direção, está vendo? Todos os dons são importantíssimos e são essenciais para que a igreja funcione, para que o corpo de Cristo funcione, está vendo? Tudo tem um jeito certo, a maneira certa de proceder, a função exata e específica para que possamos caminhar corretamente diante de Deus, servindo a Deus com excelência, dando sempre o nosso melhor. Nem todo mundo vai conseguir, olha, ter o dom da profecia, mas aqueles que têm, que sejam na proporção da fé. Olha que tremendo. Se é ministério, se dedica ao ministério. Está vendo que isso é um dom de Deus? Ó. O que ensina, esmere-se. Nem todo mundo vai ensinar, não. Tem gente que acha que todo mundo vai ensinar, que todo mundo vai ser professor de escola bíblica, que todo mundo vai ser um adorador. Não, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não.
Por que você acha que eu não estou aqui na igreja, na frente, cantando? Eu poderia cantar, mas não é a minha praia, não. Eu até canto direitinho, mas não é a minha. Cada um que canta é a pastora Keila, é minhas filhas, é o Lucas. Não é minha praia, não. Cada um tem um dom, cada um tem uma sequência. Eu tenho um amigo, Geraldo, pastor. Quando eu saí do seminário, ele estava entrando no seminário, fizemos uma amizade muito grande. Quando ele se tornou pastor, ele me encontrou com a maior alegria. Pensa numa pessoa que canta mal, pensa numa pessoa desafinada, ruim para valer. Ele é pior um pouquinho, ele é pior. Aí ele virou para mim e falou: não, rapaz, esse negócio de ser pastor é bom demais. Eu falei: é mesmo? Por quê? Ele falou: porque aí nós podemos ficar lá na frente, eu pego o microfone, eu canto agora, ninguém toma o microfone de mim. Ele falou: ninguém toma o microfone. Eu comecei a rir disso que você fez. Eu ri também, achei engraçado. Ele é o pastor da igreja agora, ele pega e canta. Antes, quando ele cantava na igreja, estava sentado no banco, começava a cantar, o irmão do lado cutucava ele: ô irmão, canta mais baixo aí que você está me atrapalhando. Você está tão fora do tom que eu não estou conseguindo adorar a Deus, não. Queria cantar, não canta não. Mas agora, como pastor da igreja, ele pega o microfone e canta. E aí ninguém toma o microfone dele. Você, pastor, é bom demais. Eu falei: misericórdia. Que Deus deu discernimento para ele não atrapalhar os irmãos, né? Cada um tem uma função, tá vendo? O que ensina, esmere-se no fazer. Uma das coisas mais delicadas é ensinar. Uma coisa que eu sempre oro muito a Deus, eu falo: Deus, que eu não ensine nada errado para o povo. Porque o que eu mais vejo hoje são pessoas ensinando errado. Hoje todo mundo se acha doutor, todo mundo acha que é mestre, todo mundo acha que pode ensinar, todo mundo acha que pode bater de frente, e não pode. Não pode. As pessoas, elas estão incorrendo em erros, um após o outro, distorções da palavra de Deus, falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento teológico. Estão ensinando errado, e quando ensinam errado, faz com que muitas pessoas tropecem, faz com que pessoas cometam erros. Olha aí, misericórdia. Por isso que eu sempre olhei a Deus e falei: Deus, eu quero sempre ter temor e tremor diante do Senhor. Eu prefiro não falar nada do que falar algo errado, do que ensinar algo errado. É preferível ficar calado do que falar uma bobagem e fazer com que uma pessoa se perca, fazer com que uma pessoa se confunda, se afaste de Jesus. Isso é muito sério, tá vendo? O que exorta, faça com dedicação, dedicado, tá vendo? Por isso que lá em cima fala: não vos conformeis com este século. Tem hora de exortar, tem hora de chamar atenção. Às vezes algumas pessoas reclamam: pastor, mas você é muito duro. Tem hora que é para ser duro, tem hora que a gente tem que ser mole, mas tem hora que é para ser duro. Na hora do pecado, não é hora de ser mole. Na hora de chamar atenção, de mostrar que a pessoa está para cair no abismo, não é hora de você ser mole, é hora de ser firme na exortação. Para quê? Para que aquela pessoa não caia, para que o tombo não seja maior, tá vendo? Para que o problema não seja maior do que deveria. O que contribui com liberalidade, tá vendo? Nem todo mundo vai ser rico, isso é uma realidade. Tem algumas pessoas que dizem: todo crente vai ser rico, todo crente vai prosperar. Não, tem gente que não pode prosperar. Como assim, pastor? Tem gente que, se ganhar dinheiro, ela abandona Jesus na hora. Tem gente que, se ficar rico, ela fica soberba, sobe, a pessoa começa a andar de nariz em pé. Tem gente que nem mal compra um carro melhor, já começa a desfazer dos outros, já começa a pisar nas pessoas, já começa a humilhar, já começa a falar mal do outro, já se acha melhor. Tem gente que não pode. Nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ter muito dinheiro, mas e aí eu entendo aqui nessa parte do versículo, que existem pessoas que Deus levanta essas pessoas para serem pessoas que ajudam no sustento da obra de Deus. Deus muitas vezes levanta pessoas que têm condições e coloca no meio de todo mundo para que essa pessoa contribua, para que essa pessoa ajude.
A contribuição de todos é importante. Ser liberal com a sua própria contribuição, independente do valor, para todos. Mas eu entendo que Deus também levanta algumas pessoas para fazer algo mais. Eu entendo que Deus levanta algumas pessoas para contribuir de uma forma diferente. Por isso que Deus dá condição a uma e a outras não. Deus sustenta a todos. Deus prospera a todos. Mas cada um numa medida. Está vendo? Cada um numa medida. Por isso que a igreja não pode ser uma igreja só de rico. A igreja não pode ser uma igreja só de gente pobre. A igreja tem que ter. Está vendo? Todo mundo, cada um tem um dom. Cada um tem um mover de Deus. Cada um tem uma função. A igreja é como uma arca de Noé. Tem todo tipo de bicho. Vai ter um elefante, vai ter uma girafa, vai ter um búfalo, vai ter um leão, vai ter um avestruz, né? Vai ter um chimpanzé. Todo mundo é importante. Todo mundo tem uma função. Sem as funções nada anda. Você se lembra aí um tempo atrás, quando ficou sem o pessoal do lixo em Nova Serrana? Como é que virou? Quem lembra aí quando ficou sem recolher lixo em Nova Serrana? Não virou uma bagunça? E às vezes as pessoas desprezam os lixeiros. Desprezam, tira eles para você ver. Pessoa, não sei, tira um enfermeiro do hospital para você ver. Às vezes você fala, só um médico é importante. Tira um enfermeiro do hospital para você ver. Tira a enfermeira. Vira uma bagunça. Ninguém consegue trabalhar. Entra numa fábrica de calçado aí, ó. Tira uma pessoa, tira um setor importante da fábrica. Você pode pegar o pior setor, vou tirar a pessoa que limpa o chão, que varre a fábrica. A única função dela é varrer. Para de varrer uma fábrica para você ver. Para de limpar o chão da igreja. Para de limpar um banheiro para você ver o que vira. Para de limpar a rua para você ver. Cresce mata. Até onde não deveria crescer. No meio da uma árvore. Na parede cresce uma árvore. É muito louco isso, tá vendo? Então todo mundo isso aqui que a palavra diz, é claro, tá vendo? O que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. O versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Deteste o mal, tudo aquilo que é ruim. Há um tempo atrás, eu percebi em mim que tinha um sentimento ruim no meu coração. Eu falei, gente, que sentimento ruim é esse? Eu falei, eu tenho que lutar contra ele. Eu tenho que detestar, porque isso não vem de mim. Tá vendo? Às vezes vem uma coisa, vem uma raiva, alguém te prejudica. O sentimento ruim que estava no meu coração é porque uma pessoa estava me prejudicando. Aí eu fiquei com raiva dela. Só que eu percebi que eu não podia ter raiva daquela pessoa. Eu tinha que abençoar. Eu não posso ter raiva de uma pessoa que faz algo errado comigo. Porque se ela fez, ela errou. Mas não é porque ela errou que eu preciso errar também. Está vendo? Não é porque uma pessoa pisa na bola com você que você vai pisar também. Não é porque uma pessoa fala mal de você que você vai falar mal dela. Está vendo? É um desafio. É isso aqui, ó. O amor seja sem hipocrisia, sem falsidade, ó. Seja verdadeiro. Detestai o mal e apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós devemos estar alegres, regozijantes, nos esforçando ao máximo para cheios do Espírito, para sermos fervorosos em tudo aquilo que nós fazemos para honrar a Deus. É a palavra do Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
na oração perseverantes. Então regozijai-vos, se alegre na esperança, creia que o amanhã será melhor, amém? Creia que o amanhã será melhor, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, o mal que hoje vivemos vai passar, vai ficar para trás. Na tribulação, sejam pacientes. Hoje está todo mundo impaciente. Pastor, esse pico do coronavírus, falaram que era 2 meses atrás, a cada 2 semanas eles mudam o pico. Pastor, seja paciente. Nós estamos vivendo um tempo de tribulação, nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, tanto na saúde quanto na economia. Seja paciente, tenha esperança, vai mudar, vai melhorar, amém? Em nome de Jesus, vai melhorar. E aqui diz, olha, sejam perseverantes na oração. Nós devemos continuar orando e clamando a Deus. Você pode falar, pastor, eu tenho 2 meses que eu estou orando para esse mal passar, e o mal não passou. Seja perseverante. A Bíblia diz, somente aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. A perseverança é uma qualidade que deve estar sempre presente na nossa vida, em todos os níveis, amém, igreja? Sejam perseverantes na oração, seja perseverante. Tem um problema? Continua na oração. Eu tenho um amigo lá em Belo Horizonte, que ele orou 8 anos para a esposa dele se converter. Será que, se fosse eu ou você, nós iríamos ficar 8 anos orando? Ele se converteu, ele entregou a vida para Jesus, e a esposa não. E a esposa dele toda hora estava no bar, bebendo. Ele tinha que ir lá buscar a esposa dele no bar. E a esposa dele ridicularizava da fé dele, ficava rindo, fazendo chacota. E ele toda hora ele tinha que ir buscar, às vezes ele tinha que ir acompanhar, assentar no bar e ficar com a esposa dele, para não ficar sozinho, ela também tem um problema maior. E assentava, e ela bebendo cerveja, e ela bebendo caipirinha, ficando bêbada, e ele lá orando, perseverante, 8 anos em oração, 8 anos clamando a Deus, vendo ali a dificuldade. Imaginou 8 anos numa tribulação como essa? 8 anos aguentando, a esposa ridicularizando, aguentando xingamento, aguentando a esposa bêbada, aguentando tantas coisas, mas ele foi perseverante. Após 8 anos, a esposa entregou a vida para Jesus, se converteu, e hoje os dois são missionários, viajam, vão para todo lugar pregando o Evangelho, testemunhando o amor de Jesus. Já estão muitos anos no Evangelho já, mas hoje estão firmes os dois, caminhando de mãos dadas e honrando a Deus. Está vendo? É preciso perseverança. Esse mal vai passar, amém? Esse mal vai passar. O Covid-19 vai ficar escrito na história da humanidade. O dia, o tempo em que o mundo parou por causa de um vírus, está vendo? Vai ser falado. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então o que é compartilhar a necessidade dos santos? Eu tenho que me preocupar com as pessoas que estão à minha volta, com os meus irmãos em Cristo. Aqui fala, olha, compartilhai as necessidades dos santos. Nós estamos vivendo uma época que está todo mundo pedindo, todo dia vem alguém na igreja pedindo alguma coisa. Todo dia, gente, a igreja, outro dia distribuiu 500 cestas básicas, só a igreja já de Sena, uma semana, foram 500 cestas básicas. Não é fácil não, tem muita gente necessitada, tem muita gente precisando, toda hora é alguém que me procura, toda hora, mas muitas vezes nós já sabemos que um irmão tem necessidade, nós já sabemos que uma pessoa está desempregada, nós já sabemos que ela pode estar precisando de algo, e se você sabe, não negligencie, estenda a mão, amém? Estenda a mão, ajude, não espere não precisa falar com a pessoa, se precisar me fala, não, porque tem gente que é orgulhoso, não vai falar com você. Se você falar, olha, se tiver precisando de uma comida, você me fala, que eu levo uma cesta básica para você. A pessoa não vai falar, não vai. Então se você sabe, vai lá, passa no mercado, faça uma compra, não precisa ser nada grande,
Compra algumas coisas como se você estivesse comprando para você que pode. Ó. Entra lá e fala, deixa eu fazer uma compra para essa semana agora, como se fosse para mim. Compra uns legumes, não precisa comprar um saco de 5 quilos de arroz, compra um de 2, compra um saquinho de feijão, compra um negocinho, uma coisinha básica, e ajude, está vendo? Vai lá, faz o que está dentro da sua possibilidade. Às vezes, você pode comprar um molho de tomate, uma sardinha e um macarrão, já é um alimento, naquele momento, para uma família. Você já parou para pensar? Não precisa ser muito não, tem aquelas latinhas, extrato de tomate, lembra disso? Hoje a gente quase nem usa, né? Um extrato de tomate, vou nem falar a marca, elefante. Extrato de tomate, quantas vezes eu vivi assim, ó? Um extrato de tomate, uma sardinha e um macarrão, era um banquete para um momento, mas pode ajudar. Outro dia entrou uma pessoa aqui precisando, o último foi dia, quarta-feira, né, Emanuel? Entrou um rapaz aqui pedindo ajuda. Aí falou, pastor, eu tenho ido em várias igrejas pedindo ajuda. E as pessoas falam, me dá um endereço que eu vou lá na sua casa para ver. Mas pastor, ninguém vai na minha casa. Se eu quiser, você pode ir na minha casa agora. E eu estou precisando de leite para os meninos, me ajuda. Aí tinha ali um macarrão, o pastor aqui deixou separado um arroz, alguma coisa, já peguei para ele, já entreguei, falei, está aqui, toma aqui um dinheiro, compra o leite também. Vai lá, hoje você está salvo, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia, e vai, ó, e é assim, está vendo? É isso aqui, ó. Compartilhar as necessidades, praticar a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Você lembra lá atrás que eu falei do sentimento ruim? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Está vendo? A gente tem que abençoar. Está te perseguindo? Está indo contra você? Está indo contra a sua vida? Não se preocupa não, deixa Deus agir, amém? Deixa Deus agir. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se coloque na posição da pessoa, sinta a dor do outro, está vendo? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei, ou seja, seja tolerante com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Olha aqui mais uma vez a confirmação do versículo que nós lemos, ao versículo 3, né? Não pensar de si mesmo além do que convém. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por isso que o texto diz: abençoai, não amaldiçoei. Deixa Deus fazer. Alguém pisou na bola com você? Alguém te deu prejuízo? Alguém fez mal a você? Alguém fez mal à sua família? Alguém criou? Não precisa você fazer nada. Coloca nas mãos de Deus, amém? Coloca nas mãos de Deus. Ele é o justo juiz. Deus sabe o que precisa ser feito. Nosso papel é abençoar, amém? É abençoar. Abençoe, abençoe. Não dê lugar à ira, está vendo como diz a Bíblia? Abandone isso em nome de Jesus. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que depender de você, tenha paz. O que depende do outro, é problema dele. Mas o que depende de você, você tem que ter paz. Está vendo? Eu estou encerrando. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Vence o mal com o bem.
Essa é a palavra de Deus. Nós temos que reconhecer. É Deus, é o Senhor na nossa vida. Muitas vezes nós queremos tomar atitudes. Muitas vezes nós é que queremos fazer. Muitas vezes nós é que queremos tomar a frente. Nós é que queremos resolver o problema. Deixa Deus trabalhar para você. Deixa Deus fazer na sua vida. Abençoe. Muitas vezes é difícil. Lembra quando eu falei? A carne luta contra o espírito contra a carne. Muitas vezes a nossa vontade. E aí nós devemos reconhecer diante de Deus, sermos verdadeiros. O desafio é esse. É você olhar para você mesmo e reconhecer: eu estou pensando errado, eu estou pisando na bola, eu estou agindo errado. Aí você clama a misericórdia de Deus na sua vida. Fala: Deus, me ajuda, porque eu estou querendo fazer o bem, mas eu estou com raiva daquele irmão, eu estou com raiva daquela irmã. Olha, Deus, aquele dia eu tive a oportunidade de fazer uma coisa boa, mas eu não fiz. Olha, Deus, aquele dia eu falei mal do pastor, aquele dia eu falei mal do irmão. Olha, eu não devia, porque eu estava com raiva naquele dia. Eu já fiz isso. Eu já falei mal de pessoas porque eu estava com raiva. Isso não é um problema. O problema é não reconhecer que é. E eu errei, eu reconheci para Deus, eu errei. Deus, me perdoa. Eu não devia ter feito isso. A Bíblia fala: não dê lugar à ira. Abandona o furor. Está vendo? Então a gente tem que pedir a Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, me ajuda. Outro dia uma pessoa quase me jogou no chão ali. Eu e a pastora Keira saímos do culto, lá de moto. Cheguei no semáforo ali, tinha um carro na minha frente assim. Na hora que eu arranquei, fui cortar o carro. O cara me fechou, jogou o carro em cima do meu carro, da minha moto, bateu assim na gente de lado assim. Eu não caí, não aconteceu nada. Mas eu acho que a pessoa fez de propósito. E naquela batida, eu fiquei com tanta raiva, que eu falei: esse camarada, eu vou logo bater nesse cara. Fiquei comigo: como é que ele joga o carro em cima? Bateu na moto assim, bateu em mim, quase joga a gente no chão. Eu fiquei com raiva, mas eu tranquilizei meu coração. Falei: não, abandonar ele, ficar tranquilo. A pessoa poderia ter estendido a mão e amaldiçoado, mas eu não fiz nada. Eu falei: não vou. Se eu não posso abençoar, eu não vou amaldiçoar. Se eu não posso fazer o bem, eu não vou fazer o mal. Está vendo? Eu não vou fazer o mal, porque eu creio que existe um Deus sobre a minha vida. E se uma pessoa fez algo de maldade, se uma pessoa fez algo pensando em fazer o mal, ela vai colher os frutos daquilo que ela fez. Ela vai colher os frutos. Se uma pessoa de propósito tentou alguma coisa contra a sua vida, contra a sua família, você pode ter certeza que a mão de Deus vai sobre essa pessoa. Existe um Deus sobre a nossa vida, amém? Existe um Deus que nos guarda, existe um Deus que nos abençoa, existe um Deus que vai à frente das batalhas. O que nós temos que fazer é nos esforçar cada vez mais para sermos mais crentes, para sermos mais verdadeiros, para sermos mais cheios do Espírito Santo, para vivermos a palavra como está escrito: não te do mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Faça sempre aquilo que é bom diante de Deus. Faça sempre aquilo que é diante de Deus. Eu não estou dizendo: pastor, é impossível sermos tão perfeitos. Pastor, é impossível nós sermos assim. Eu não quero saber se é impossível ou se é possível. O que eu quero é lutar para fazer o que a Bíblia diz que é para eu fazer, para viver como a Bíblia diz que é para eu viver, para servir a Deus como a Bíblia diz que é para eu servir. Eu tenho que lutar para ser verdadeiro, eu tenho que lutar para fazer o que a Bíblia diz, para pregar o Evangelho. É por isso que nesse tempo aí, de 2019, as igrejas estavam podendo ter culto. Nós estávamos aqui lutando todos os dias vindo para a igreja, abrindo a igreja, todos os dias sentando aqui, fazendo culto, fazendo transmissão da live. 2, 3 pessoas aqui na igreja, normalmente minha família, um ou outro irmão, porta aberta todo dia, lutando para quê? Para que o Evangelho fosse pregado, para que vida se entregasse a Jesus, para ver transformação na vida de alguém, para pensar que uma palavra transmitida estaria alcançando alguém na sua casa. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que foram alcançadas? Quantas vezes nós já vimos pessoas que o Espírito Santo atravessou
esse cabinho, atravessou esse sinal invisível e entrou dentro do lar da pessoa. E ali ela... Quantas pessoas ouvindo um CD, uma fita cassete, como tinha antigamente, né? Um programa de televisão, a palavra sendo ministrada, e aquela pessoa vai alcançá-la. Então vale a pena nós andarmos em conformidade com a palavra de Deus, honrando e servindo a Deus, dando sempre o nosso melhor. Amém? Vou pedir a você para fechar os seus olhos. Nós já vamos orar, agradecendo a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez por esta manhã, porque sabemos, ó Deus, que há uma nova vida para cada um de nós, e devemos, ó Deus, caminhar em conformidade com a tua palavra, entendendo que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós tem a sua importância, nós somos fundamentais para que o corpo de Cristo, ó Deus, possa funcionar perfeitamente. E sabemos que fazendo isso, ó Deus, nós estamos fazendo o nosso melhor para que o Evangelho seja pregado, para que vidas sejam alcançadas, para que haja transformação, para que haja mudança. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra que foi ministrada nesta manhã possa alcançar a cada um de nós que aqui estamos, a todos, ó Deus, que vão assistir, estão na live, estão na transmissão, verão, ó Deus, no canal do YouTube, não importa o dia, o momento, a tua palavra tem poder, a tua palavra é vida, e é o teu Espírito Santo que nos convence do erro, do engano, do pecado. Que no nome de Jesus, ó Deus, teu Espírito Santo tenha plena liberdade na nossa vida, de todo o teu povo, para que possamos ser moldados segundo o teu querer, Deus, possamos nos tornar uma pessoa melhor. Que eu tenha um coração quebrantado, que todos nós tenhamos um coração contrito e quebrantado, para saber reconhecer quando erramos, para nos arrependermos, para pedirmos perdão ao Senhor e para buscarmos sempre uma melhor direção segundo a tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos nos importar, Deus, e amar mais o nosso irmão, que possamos olhar mais a tua igreja, que possamos, ó Deus, compartilhar mais, que possamos, ó Deus, sentir a dor do outro, como a tua palavra diz, alegrai com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. Meu Deus, que no nome de Jesus, a tua igreja seja fortalecida, dia após dia, para que todos nós possamos viver, ó Deus, como a tua palavra diz, não tendo um conceito sobre nós mesmos mais elevado do que convém, não, Deus, pensando que somos mais do que realmente somos, mas nos posicionando como verdadeiros cristãos, como servos do Senhor, Deus, como aqueles que têm um coração pronto e disposto a fazer o bem. Sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, sabemos, ó Deus, que estamos vivendo tempos de tribulação, mas a tua palavra é clara, vai passar. A tribulação vai passar, aquilo que é ruim vai ficar para trás, e nós vamos viver um novo tempo. Por isso eu quero, Deus, neste momento profetizar sobre a tua igreja. Eu quero profetizar um tempo de paz, eu quero profetizar um tempo de vida, eu quero profetizar prosperidade, eu quero profetizar saúde, eu quero profetizar paz nos lares. Meu Deus, quantas brigas estão acontecendo nesse momento. Deus, quantas coisas terríveis estão acontecendo nesse momento. Sê com o teu povo, Deus, sê com a tua igreja. Levanta, Deus, o teu povo nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, para que no nome de Jesus, o teu nome, Senhor, possa ser honrado e glorificado. Que nenhum de nós jamais envergonhe o Senhor por atitudes erradas, mas que possamos, ó Deus, trazer alegria ao Senhor, assim como um culto que não é para o homem, é para o Senhor. Que o Senhor se alegre com a nossa vida, que o Senhor se alegre com as nossas atitudes, que o Senhor se alegre com as nossas palavras,
e tudo aquilo que fizermos, ó Deus, seja sempre para o louvor da tua glória. Essa é a minha oração, que seja a oração da tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria fazer mais uma oração. Eu sei que todos que estão aqui já entregaram a sua vida para Jesus, já estão firmes com o Senhor, mas talvez lá no lar de alguém, aonde essa transmissão está chegando, talvez tenha alguém precisando de um encontro com Jesus, precisando se reconciliar com Cristo, precisando entregar a sua vida verdadeiramente com o Senhor. Então você que está aí no seu lar, você reconhece que você precisa de Jesus, porque eu reconheço que eu preciso de Jesus. Sem Jesus a minha vida não é nada. Você reconhece que precisa de Jesus? Você reconhece que tem andado por caminhos errados? Você reconhece que precisa fazer um concerto com Cristo nesse momento? Então feche seus olhos e repita comigo uma oração. Fale assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida. Neste dia eu me entrego ao Senhor e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e que nunca mais ele seja tirado de lá. E eu te peço, Senhor, que eu tenha graça, força e sabedoria para te buscar todos os dias e permanecer na tua presença e jamais me afastar do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Esteja firme na comunhão com os irmãos e na comunhão com o Senhor. Tenho certeza que você vai viver momentos maravilhosos diante de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém? A igreja pode dar um aplauso para Jesus? Amém? Glória a Deus. 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 Nós vamos, nesse momento agora,